Tiveram um bom dia? Sim? A semana está a correr bem? Que bom. E que bom que estamos aqui reunidos para adorar o nosso Deus. Nós vamos continuar o nosso seminário sobre o viver cristão. Como é que Deus quer que nós vivamos? O que significa seguir a Cristo, o Cordeiro, em todas as suas pegadas? Qual é o seu plano para nós? Em algumas áreas distintas da nossa vida. Hoje vamos falar de uma área muito difícil, muito difícil. A própria Bíblia diz que quem não erra nesta área é perfeito. Isso quer dizer que a mensagem desta noite é para quem? É para todos nós. É para todos nós. E o título do nosso tema, conversação sã ou vã? Só uma letra de diferença, não é? Sã ou vã. Mas sabem qual é a diferença, não é? Sã é que é saudável, é positiva, é edificante. Vã é que não tem significado, não tem propósito. E eu penso que para introduzir este tema, nós faríamos bem em ler, penso que é o apóstolo Tiago que trata amplamente deste assunto. Então, vamos ler aqui alguns versículos do livro de Tiago e vamos ler capítulo 2. Tiago fica bem perto do Apocalipse e vamos ler aqui então alguns versículos. Capítulo 1, versículos 19 em diante. Eu vou ler. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Depois vou passar aqui para o versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é o quê? É vã. Então, o que é uma conversação vã? É a conversa que resulta de alguém que não está a refrear a sua linguagem. Vamos passar aqui ao capítulo 3, agora, ainda em Tiago. E no versículo 1 diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito, capaz de refrear todo o corpo. O que é que isto quer dizer? É que se eu consigo refrear a minha boca, aquilo que eu falo, provavelmente eu vou refrear o resto. Se eu não refrear a minha língua, provavelmente não vou conseguir refrear o resto. Vejam a importância disto. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, versículo 3, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequenino órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas
pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo género humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Todos os animais podem ser domados. A língua não. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago não poupa nas palavras, não é? Quer dizer que se eu não consigo domar a língua, eu tenho que pedir ajuda a quem? Ao Espírito Santo, a Deus, não é? Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também, tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Então, este assunto da língua, daquilo que nós falamos, é muito, muito importante. É talvez o termômetro da nossa própria espiritualidade. O coração fala daquilo que o coração está. A boca fala, perdão. A boca fala daquilo que o coração está. Então eu às vezes posso analisar do que é que eu falo. Ops, realmente o meu coração não está, não está muito bom, porque a minha conversa não tem sido tão boa. Por isso, vamos ver aqui alguns textos do Espírito de Profecia que nos ajudam a analisar um pouco esta questão. O caráter de uma pessoa pode, quase com exatidão, ser avaliado pela natureza da sua conversação. Foi o que Tiago acabou de dizer. Os que gracejam e pilhariam e se dão a conversas vulgares, se colocam em um nível em que Satanás pode ter a eles acesso. Gracejar e zombar pode agradar uma classe de espíritos vulgares. Todavia, a influência desta espécie de conduta é destrutiva para a espiritualidade. Se cada um dos nossos jovens compreendesse o mal da conversação tola e corrigisse o hábito de falar palavras ociosas. Acho que nenhuma palavra de engano se encontrou em seus lábios. Nenhuma palavra de prevaricação ou falsidade. O povo que é descrito como constituindo os 144.000 tem na testa escrito o nome do Pai e diz-se a seu respeito, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Bem, qual é o primeiro assunto que Ellen White usa aqui para apontar como inadequado na nossa conversa? Certas brincadeiras que nós fazemos. Às vezes a fazer pouco de outra pessoa. Ele é capaz de rir, mas no fundo não gosta. Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém. Deus, eu não gosto que ninguém humilhe a minha filha e Deus certamente não gosta que ninguém humilhe um dos seus filhos, seja ele qual for. Então, que tipo de conversa temos nós? É bom sermos alegres, é bom brincar, mas não humilhando ninguém. Ou então conversas que são apenas, às vezes, inadequadas até para um cristão. Eu lembro-me de a minha sogra contar a história. Quando o meu cunhado era bem pequeno, era jovenzinho, tinha os seus 10, talvez 12 anos, meu sogro era ancião de igreja. E então houve um encontro de anciãos. E a minha sogra não estava muito certa se queria ir com o meu sogro e o filho a esse encontro. Mas o meu sogro insistiu um bocadinho.
Naquela altura, o meu cunhado, que hoje é médico e ancião de igreja também, era um jovenzinho muito obediente, obediente mesmo. A sua índole era uma índole de obediência. Ele obedecia aos pais. E ele queria se batizar. Então, eles foram para aquela reunião de anciãos. E lá estavam os anciãos, todos eles contentes, amigos, um ambiente alegre. Mas um deles lembrou-se de começar a contar anedotas. E algumas dessas anedotas não eram adequadas. Vamos dizer que eram uma linguagem, naquele final de semana, brejeira. Naquele final de semana, o meu cunhado decidiu que já não se queria batizar, porque ficou escandalizado. Achou que aquilo não era adequado. Pode ser muito agradável nós estarmos ali todos a rir, mas será que nos lembramos que somos, em todo o tempo, embaixadores de Cristo? Então, cuidado com a nossa linguagem. Rir, brincar. Sim, eu consigo, por exemplo, e alguém demonstrou isso na Bíblia, ver senso de humor na Bíblia, mas sempre num alto nível. Nunca humilhando ninguém, nem rebaixando-nos para uma linguagem vulgar. Ok, vamos analisar outro aspecto da linguagem que é importante. A obra especial e enganosa de Satanás tem sido a provocação de debates, para que haja contendas em torno de palavras, que nenhum proveito trazem. Bem sabe ele que isto ocupará a mente e o tempo. Desperta a combatividade e sufoca na mente de muitas pessoas o ardor da convicção, levando-as à diversidade de opiniões, acusação e preconceito que cerram a porta à verdade. Este foi o efeito nos dias de Paulo. E vós e nós vemos que tem sido o mesmo no nosso tempo. Abala a confiança dos que já estão parcialmente convencidos e afasta os que estão apenas esperando por alguma desculpa para rejeitar a verdade. Quanto menos o pregador multiplicar palavras de si mesmo, mais distintas e claras serão as falas de Deus. Que suas palavras sejam poucas, deixe Deus falar. Que o simples, assim diz o Senhor, apague todas as controvérsias. Qual é o segundo aspecto da nossa linguagem que nós devíamos evitar? Ao servo de Deus não convém contender. Há pessoas que gostam de debates, de discussões. E sabem que quando estas coisas acontecem, normalmente o que vem ao de cima, o que é? É o próprio eu. E as pessoas debatem porque querem ficar por cima. Já viram alguém ser convencido num debate? Nunca. Ninguém quer dar parte fraca. Então, para que debatemos? A menos que haja uma conversa sã, de diálogo, de respeito mútuo, trocando ideias sobre um determinado assunto, dando liberdade aos outros para pensarem e para chegarem às suas próprias conclusões, de uma forma mansa e humilde. Aprendei de mim. Mas os debates, as polémicas, e isto não acontece só, às vezes, numa classe de escola sabatina ou à porta da igreja, quando se começa a discutir um determinado assunto. Isso acontece muitas vezes aonde? Na internet. Já viram como as pessoas se ofendem umas às outras e às vezes estão a discutir sobre temas espirituais? Estão a falar de Deus e de repente já estão a dizer se tu és isto, tu és aquilo. Será que isto é adequado? Temos conselhos claros para evitar debates. Porque num debate, o que vem ao de cima é o quê? É o próprio eu, é o orgulho da própria pessoa. Bem, vamos. Como é que muitos que professam o nome de Cristo proferem tantas palavras vãs e ociosas? Muito perdermos por não falarmos mais de Jesus e do céu. A herança dos santos, a herança dos santos. Quanto mais meditamos nas coisas celestiais, mais novas luzes veremos e mais os nossos corações transbordarão de agradecimento ao nosso generoso Criador. Terceiro tipo de palavras,
palavras ociosas. É quando estamos a falar de quê? De qualquer coisa que não tem qualquer valor. E falamos de coisas sem importância, quando há tantas coisas importantes para falar. Há tantas coisas importantes. Nós estamos à beira da eternidade. Como é que falamos de tanta coisa e não falamos do nosso Deus, da nossa fé, da nossa esperança, edificando os outros nas suas dificuldades, enfim. Ok. Agora, vamos ver um outro tipo de erro que podemos cometer na nossa língua. Tem a ver com a crítica. Fui especialmente instruída com relação ao perigo da separação e do mal dizer e atrito. O precioso tempo que poderia ser falado a falar acerca do poder do Salvador para salvar está sendo gasto por muitos em transmitir boatos. A menos que experimentem decidida mudança, serão achados em falta. Do que é que estamos a falar? Mal dizer. Falar mal de, criticar, cortar na casaca, se nós quisermos. A menos que sejam completamente transformados no caráter, nunca entrarão no céu. Um profundo e completo trabalho precisa ser feito no coração dos que professam ser filhos de Deus. Até que revelem a fé que opera pelo amor e purifica a alma, pouquíssimo trabalho genuíno por Deus será feito neste mundo. E depois ela continua. Que homem ou mulher alguma sinta que ele ou ela foram indicados para espalharem informes maus de igreja em igreja, de associação em associação. Tenho estado em uma angústia sem medida ao ver quão fácil é para as pessoas gastarem o seu tempo precioso nessa obra cruel. A proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas deve ser o nosso fervor. Os que gastam o seu tempo em pensar e falar maldade estão trazendo à fundação material representado por madeira, feno e palha que serão consumidos pelo fogo dos últimos dias. Verão um dia que o seu tempo foi gasto no enfraquecimento de igrejas, instituições e associações. Algumas pessoas sentem que é seu dever falar sobre todo o mal que existe aí. Na igreja A, na igreja B, noutros países, e eles andam à procura deste tipo de coisas para colocar a boca no trombone, para colocar nos blogs e nos sites. Já repararam isto? É nosso dever, é essa a nossa missão? Existe o mal por todo o lado? Existe. Mas é nosso dever potencializar esse mal espalhando? Se há alguma virtude, tudo que é bom, nisso pensai. Pensar nas coisas que são boas e não nas coisas que são más. Ela ainda continua. Deus não suporta este tipo de trabalho. Ele levará em conta todos os que participam dele. Que os que temem a Deus e creem em sua palavra coloquem uma guarda nos seus lábios, que determinem não falar palavras que prejudicam a causa de Deus, ou dão uma representação errada da obra sendo feita em qualquer uma das suas instituições. Estamos construindo ou destruindo? O mal existe? Claro que existe. Não precisa da minha ajuda. Mas Deus nos chama a sermos, sabem o quê? Reparadores de brecha. Se existe um problema com o irmão, eu vou orar, mas não vou andar a falar do mal deste irmão, ou deste obreiro, ou desta igreja, ou desta associação, ou desta instituição. O nosso papel é sermos reparadores de brechas. Compreendem? Que sejam cautelosos para não falarem palavras que tentarão alguma outra pessoa guardar para si palavras de confiança e encorajamento que devem ser ditas àqueles que são severamente provados e que provavelmente trabalham cedo e tarde
para cumprirem com os chamados de responsabilidade, até que pareça que a mente e o corpo desistirem por tanto esforço. Palavras de suspeita e falta de confiança, como pisaram o cardo carregado pelo vento, são espalhadas longemente e largamente e podem nunca ser retomadas. O falar que não representa a Cristo prepara a fundação para 9/10 de todas as dificuldades que existem na igreja. 90% dos nossos problemas têm a ver com o quê? Com a nossa linguagem. O falarmos mal. Falarmos mal deste, falarmos mal daquele, falarmos mal. Estão a ver como isto é importante, irmãos? E às vezes nós encontramos uma pessoa a dizer que está a chamar a atenção, está a fazer o trabalho que Isaías disse. Sabem qual é o problema quando eu passo o meu tempo todo a falar mal dos outros? Eu não vejo o meu próprio mal. É como se eu me colocasse num lugar superior e dissesse assim, os outros são todos maus, eu sou o perfeito. Eu não digo isso, mas é isso que eu inconscientemente estou a fazer. Eu sou perfeito, por isso estou a falar, estou a indicar. Ou será que eu estou a fazer isso para desviar a minha atenção e a minha própria consciência culpada dos meus próprios erros? Percebem? Este é um assunto grave. 90% dos problemas, os agentes de Satanás estão laboriosamente buscando fazer com que os professos cristãos falem imprudentemente. Qual é a obra de Satanás? Ele é o acusador dos irmãos. Por isso, se eu também estou a fazer esse trabalho, de que lado eu estou? É terrível isto. Mas isto é a verdade. É isto que a palavra de Deus diz. Quando obtiverem sucesso, Satanás exulta, pois os seguidores de Deus prejudicam sua influência. Não temos tempo nestes tempos solenes para estarmos em contenda uns com os outros. Os que dão espaço para o pensamento mau e palavras más não reconhecem quanto tempo faz com os que outros percam. Os servos de Deus foram chamados para cessarem as dificuldades entre irmãos, e o tempo gasto desta maneira pertencia às almas prontas para perecer. Tempo que deveria ter sido devotado no cumprimento da missão do Evangelho. Qual é o problema disto? É que eu falo, eu crio problemas, depois alguém tem que ajudar a resolver os problemas, a reconciliar, a acalmar, e nisto perde-se tempo e tempo e tempo. E o tempo devia ser emprego no quê, irmãos? A pregar o Evangelho, a resgatar pessoas. Quanto tempo nós perdemos às vezes com este tipo de situações? Não estou a falar só daqui, estou a falar em geral. 9/10 dos nossos problemas têm a ver com palavras que muitas vezes causam problemas. Separação. E Mateus 18 nos diz, quando nós temos um problema com o nosso irmão, o que é que devemos fazer? Ir falar com ele e com ele apenas e resolver o assunto. No Espírito de Cristo, pedir perdão, orar, reconciliar. Esta é a obra que o Senhor nos chama a realizar. Eu não tenho aqui uma citação, mas há uma outra citação em que Ellen White diz que Deus não nos confiou a missão de carregar, em inglês, evil reports, ou notícias más, de um lado para o outro. Esta não é a nossa missão. Nós fomos chamados para pregar o quê? O Evangelho. Nós somos chamados para pregar boas novas, não más novas. Quando há problemas, não somos como a avestruz, se é que a avestruz realmente faz o que dizem que ela faz. Ok, então é a altura para orar. É a altura para ir procurar os nossos irmãos que podem estar em problemas e orar com eles. E mostrar compaixão, e encorajar. Ah, mas eu não tenho coragem. Então é melhor não dizer nada.
não abrir a boca e orar apenas. Mais nada. Ou eu falo com a pessoa implicada, ou não falo com mais ninguém. Faz sentido? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Aquele que não erra com as suas palavras, esse tal é varão perfeito. As nossas conversas são vãs ou são sãs? Isto determina o estado da nossa vida espiritual, do nosso caráter. Este é um assunto muito importante. Isto faz parte da nossa vida cristã. Os 144.000 eram irrepreensíveis na sua maneira de falar. Que o Senhor nos ajude. É a minha oração. Amém. Amoroso e querido Pai, obrigado pela tua graça maravilhosa, a tua misericórdia, a tua bondade. É a razão de nós não sermos destruídos. Porque todos nós somos pecadores. Todos nós tropeçamos. Mas nós te agradecemos, ó Pai, pela tua bondade para conosco. Tu nos tratas segundo a nossa necessidade, não segundo os nossos méritos. Esta noite, quero te pedir de uma forma particular que abençoes, uma vez mais te peço, pelo Romário, que o ajudes a permanecer firme e fiel a ti. E que aquilo que ele estudou na tua palavra possa ficar gravado no seu coração. Ele possa permanecer fiel até ao fim, para poder também um dia ter a coroa da vida. Abençoa também a sua noiva, vem estar com ela e que a tua paz e a tua alegria possa reinar neste futuro lar. Quero te suplicar pela Délcia, pelo Manuel, pela Daça, por toda a família. Ó querido Deus, tu chamaste estes queridos para o teu reino. Eles são parte da tua família. E nós sentimos a dor e o sofrimento e eles, pouco pelo menos, daquilo que eles também experimentaram. Vem, por favor, ajudá-los para que possam ultrapassar com a tua graça, com a tua ajuda, este problema. E obrigado pelo teu perdão, pela tua graça. Te agradeço por esta extraordinária notícia que o Alberto nos trouxe. Que o abençoes, que o ajudes também. E que também possa estar com a sua irmã. E colocamos também diante de ti a Silvânia, que na tua grande graça, Pai, possas confortar, animar e guiar, restaurar esta jovem. Que esta doença possa, de facto, ser para a tua glória. Sei que tu não te alegras com o nosso sofrimento, mas muitas vezes transformas as nossas dificuldades em bênçãos. E que assim possa ser também. Particularmente te pedimos pela mãe dela, que em breve chegará a Portugal. Ó Pai querido, agora que vamos regressar a casa, que a tua graça, o teu amor possam estar com cada um de nós. Que possamos sair daqui certos do que aqueles pedidos silenciosos que não foram verbalizados também foram ouvidos por ti. E que cada um possa regressar em paz, na tua companhia. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém.